Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Dilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. Chegamos ao início de mais um trimestre e desta vez a nossa lição traz como título a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, tendo como comentarista o professor e conferencista Wagner Gabi. Que Deus nos ajude em mais esta jornada. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é o chamado para os gentios. O texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. A verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Os objetivos desta lição: o primeiro é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. O segundo é conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E o terceiro é aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição estudaremos o chamado para os gentios, baseado no livro de Atos, capítulo 13, e o envio de Paulo e Barnabé a partir da igreja de Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se vital e quem conduz a expansão do Evangelho é o Espírito Santo. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Venha comigo, se inscreva, curta, comente e compartilhe, nos ajude a alcançar mais vidas. Esta lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema o nascimento da missão gentílica e como primeiro subtópico Antioquia, um centro escolhido por Deus. Aqui o nosso comentarista vem apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja fundada em Antioquia da Síria. Antioquia era uma das cidades mais importantes do Império Romano, destacando-se por sua influência política, cultural e comercial, conforme Atos capítulo 13, verso 4. Deus, em sua soberania, escolheu essa cidade como ponto de partida da evangelização dos gentios. Foi também em Antioquia que os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos, conforme Atos capítulo 11, verso 26, evidenciando a identidade da igreja. A partir dali, a igreja tornou-se uma base missionária comprometida em anunciar o evangelho às nações. No segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor, versos 1 e 2 do capítulo 13, a igreja de Antioquia possuía uma liderança diversificada, formada por profetas e mestres que exerciam funções complementares. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Enquanto os profetas transmitiam mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, os mestres ensinavam e consolidavam a doutrina cristã com base nas Escrituras. Em um ambiente de oração, jejum e adoração, o Espírito Santo revelou a vontade de Deus para a expansão missionária, demonstrando que decisões importantes devem nascer da comunhão com Deus. A direção do Espírito Santo é discernida por uma igreja que cultiva a oração, jejum, adoração e ensino bíblico. O crescimento da obra de Deus depende tanto da sensibilidade espiritual quanto da sólida formação na palavra. O terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé, versículo 3, atendendo à ordem do Espírito Santo, a igreja separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Após um período de oração, jejum e imposição de mãos, os 2 foram enviados oficialmente para anunciar o evangelho aos gentios. Esse momento marca o início das grandes viagens missionárias registradas em Atos e demonstra que a missão da igreja deve
ser conduzida sob a direção do Espírito Santo e com o apoio de seus membros. O chamado missionário é iniciativa de Deus, mas a igreja tem a responsabilidade de reconhecer, consagrar, enviar e dar suporte àqueles que são vocacionados. O segundo tópico, com o tema o Espírito Santo e a obra missionária, e o primeiro subtópico, o Espírito que conduz a missão, o nosso comentarista nos convida a refletir sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária. O livro de Atos destaca o Espírito Santo como o principal agente da expansão do Evangelho. É ele quem chama, capacita, dirige e envia os missionários para cumprir a obra de Deus. A missão da igreja não é resultado de estratégias humanas, mas da iniciativa e da direção do Espírito Santo. O Pentecostes marcou a transformação dos discípulos, que passaram do temor à ousadia na proclamação da mensagem de Cristo. Sem a direção do Espírito Santo, a igreja perde sua eficácia, mas com a sua presença anuncia o Evangelho com autoridade e coragem. Aleluia. No segundo subtópico, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, o Espírito Santo fortaleceu os primeiros cristãos para testemunharem de Cristo com coragem, alegria e perseverança, conforme Atos capítulo 4, verso 31, capítulo 5, verso 41 e capítulo 7, verso 55. O batismo no Espírito Santo lhes concedeu o poder para evangelizar, enfrentar perseguições, conforme Atos capítulo 1, verso 8, realizar sinais e estabelecer igrejas entre os gentios. O extraordinário crescimento da igreja primitiva demonstra que o avanço do Evangelho foi resultado da ação sobrenatural do Espírito de Deus. Como exemplo, a expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões. O Espírito Santo continua sendo a fonte de poder para a evangelização. Ele capacita a igreja para cumprir sua missão, sustentando os crentes diante das dificuldades e tornando eficaz a proclamação da palavra. No terceiro subtópico, evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias revelam a atuação constante do Espírito Santo na expansão do reino de Deus. Mesmo diante de perseguições e oposição, o Evangelho continuou avançando e vidas foram transformadas e novas igrejas foram estabelecidas. O confronto de Paulo com Elimas demonstra a vitória da verdade sobre as trevas, enquanto a conversão do procônsul Sérgio Paulo evidencia que o Evangelho alcança pessoas de todas as classes sociais e posições de autoridade. A obra missionária prospera porque Deus confirma a sua palavra por meio do Espírito Santo. Nenhuma oposição é capaz de impedir o avanço do Evangelho quando a igreja permanece fiel à direção divina. O terceiro tópico, com o tema a igreja como agência missionária, e o primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. A igreja de Antioquia é um exemplo de quem buscava constantemente a direção de Deus por meio da oração, do jejum e da adoração. Por viver em comunhão com o Senhor, estava preparada para discernir a voz do Espírito Santo e obedecer ao seu chamado. Esse modelo mostra que a obra missionária não é apenas uma atividade da igreja, mas faz parte da sua própria identidade. Uma igreja espiritualmente saudável é sensível à direção do Espírito Santo. A missão nasce da comunhão com Deus e da disposição de obedecer à sua vontade. O segundo subtópico, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Ao impor as mãos sobre Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia reconheceu publicamente o chamado de Deus e assumiu o compromisso de enviá-los para a obra missionária. Esse envio demonstra que a responsabilidade da igreja não termina ao consagrar missionários. Ela também deve sustentá-los com orações, apoio espiritual e recursos materiais. Assim, cada igreja local é chamada a ser uma base de envio para a expansão do Evangelho. A missão é uma responsabilidade compartilhada. Deus chama os missionários, mas a igreja participa da obra ao enviá-los, sustentá-los e interceder continuamente por eles. O terceiro subtópico, uma igreja que cumpre a grande comissão. A grande comissão continua sendo a principal missão da igreja: anunciar o Evangelho, fazer discípulos e alcançar todos os povos, conforme Mateus capítulo 28,
28, verso 19 a 20. Ainda existem pessoas que nunca ouviram a mensagem de Cristo, mas como ouvirão se não há quem pregue, conforme Romanos capítulo 10 e verso 14, e como pregarão se não forem enviados, conforme Romanos capítulo 10 e verso 15? Isso torna urgente o compromisso missionário. O Espírito Santo continua levantando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja responder com obediência o envio de obreiros à propagação do Evangelho. A evangelização é uma responsabilidade permanente da igreja. Cumprir a grande comissão significa cumprir o ID de Deus para que todas as nações cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Aprendemos com esta lição que a missão entre os gentios teve início sob a direção do Espírito Santo em um ambiente de oração e jejum. A igreja de Antioquia respondeu ao chamado de Deus, enviando e sustentando missionários. Hoje o Espírito continua convocando a igreja para anunciar o Evangelho às nações, chamando cada cristão a participar dessa missão com obediência e compromisso. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e de sua família. Não esqueça de deixar seu like e comentário. Eles são importantes. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.